Para você que começou a investir na Bolsa de Valores, mais especificamente em ações, é muito importante para que você comece a investir melhor o seu dinheiro, você entender uma linguagem. Que linguagem seria essa, Isaac? Seria a linguagem da contabilidade. Para analisar os teus investimentos em empresas, vai ser essencial você entender sobre a contabilidade, que perpassa 90% majoritariamente pelo entendimento do balanço patrimonial e da DRE, demonstração do resultado de exercício. A primeira delas, a gente pode fazer uma analogia com aquelas pessoas que já pararam em algum momento da sua vida para anotar de um lado quanto que ela ganha de receita proveniente do seu trabalho, como também do outro lado quanto que ela está gastando, o que ela tem que pagar com água, luz, telefone, alimentação. O mesmo vale para o balanço patrimonial, só que dentro do contexto de uma empresa. E da mesma forma do que a gente, ela vai mostrar um balanço do nosso patrimônio, um balanço da nossa saúde financeira, um panorama geral. E é assim que vai funcionar. Eu, inclusive, para ficar mais didático, eu costumo separar minhas contas em caixas, em caixinhas que perpassam justamente por alimentação, saúde, lazer, educação. No caso do balanço patrimonial de uma empresa, são 3 caixas majoritárias. De um lado, você vai colocar, que eu vou inclusive colocar aqui no quadro, de um lado você vai ter essa caixa aqui gigantesca, que vai mostrar todos os teus bens e direitos, tudo que você tem vai estar desse lado, e ele vai ser chamado de ativo. Essa é uma caixa dentro do balanço patrimonial de uma empresa. Do outro lado, você vai ter uma outra também caixa gigantesca que vai mostrar todas as obrigações que essa empresa tem que arcar com terceiros, e ela vai ser chamada de passivo. Só que dentro dessa caixa aqui eu vou fazer uma segmentação em duas. E por que uma segmentação majoritariamente em duas? Porque vamos ter também o patrimônio líquido, que seria aí majoritariamente, ou seja, PL seria majoritariamente o capital, o dinheiro investido dos sócios de forma simplificada para vocês. Mas mesmo diante dessas caixas aqui, a gente precisa fazer subdivisões. Que subdivisões são essas? Porque dentro da empresa tem a diferença entre o que é de curto prazo e o que é de longo prazo. Na contabilidade, o que é de curto prazo é chamado de ativo circulante. Vou colocar só AC aqui para vocês. Já o que é de longo prazo, ou seja, tudo aquilo que é realizado após 12 meses, é classificado como ativo não circulante. Então a gente acabou de fazer outras classificações dentro desse lado da balança, no caso aqui da caixa. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma classificação e vamos colocar aqui passivo circulante para tudo aquilo que a empresa tem de obrigações até 12 meses, como empréstimos, financiamentos, pagamentos a fornecedores que foi parcelado e assim sucessivamente, realizados até 12 meses, vai ficar no passivo circulante. Ultrapassou 12 meses, peguei um empréstimo de 24 meses, os 12 meses restantes, enfim, quanto for a mais, vai para o passivo não circulante. Mas Isaac, que exemplos a gente poderia ter aqui no ativo circulante? O que a empresa tem na conta bancária dela, ela pode utilizar a qualquer momento. Por isso seria classificado aqui no ativo circulante. Já um outro exemplo é a gente imaginar os clientes que essa empresa tem, que ela vai receber o dinheiro desses clientes em até 12 meses. Aplicações financeiras no geral que essa empresa tem, por exemplo, até 3 meses, também vai estar aqui. Aplicações financeiras que vai ter até 1 ano, também vai estar aqui nessa subdivisão na caixa do ativo. Já o que teríamos aí de exemplo no ativo não circulante? No ativo não circulante é tudo aquilo que foi realizado acima de 12 meses.
Se eu tenho contas a receber de clientes que ultrapassam um ano, só vou receber daqui a 24 meses, ele parcelou nesse período, os 12 meses que ultrapassaram um ano, ele vai lá no ativo não circulante. Um outro exemplo, o imobilizado que a empresa tem, como um imóvel físico que ela vende suas mercadorias, também vai aqui dentro de uma classificação chamada imobilizado. Já se essa empresa ela tem bens intangíveis, ele também vai ser classificado aqui nessa aba de ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante também pode ter investimentos, mas geralmente esses investimentos são participações em outras empresas que ela não detém majoritariamente o capital total dessas empresas. Então a gente acaba de finalizar todas as classificações e como anda o funcionamento do balanço patrimonial, que também pode ser chamado de BP. A segunda demonstração, que é a demonstração do resultado de exercício, vai mostrar tudo o que ocorreu na empresa para ela conseguir gerar lucro, tudo o que houve de receitas e despesas dentro dessa determinada empresa vai para a demonstração do resultado do exercício. Então, tudo que ela vende como mercadorias vai para a aba ali de receita total, receita bruta total com a venda de mercadorias. E tudo o que ela gastou para produzir essas mercadorias que ela vendeu vai como custo de mercadorias vendidas. Depois de retirar o custo com a produção dessas mercadorias vendidas, a gente vai tirar despesas operacionais dessa empresa, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com a operação como um todo da empresa. Então a gente poderia relacionar aí o pagamento com o pessoal da empresa como um todo. Então isso está ligado a despesas operacionais dentro da empresa e diversos outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Após tirar essas despesas operacionais, como também tem outras classificações abaixo das despesas operacionais, como outras despesas operacionais, a gente entra no chamado lucro operacional da empresa. E aqui é uma grande chave para você analisar, inclusive, com outras empresas, que também pode ser chamado de EBIT. Esse nome significa dizer para você que você vai analisar literalmente o que a empresa está conseguindo em dar lucro operacional de acordo com a atividade fim dessa empresa. Então, se você imaginar duas empresas do mesmo setor, só que uma determinada empresa ela atua em outro país, como também aqui no Brasil, e outra empresa que você está analisando, ela só atua aqui no Brasil, a partir do EBIT, do lucro operacional, você consegue identificar qual está sendo mais eficiente. Porque abaixo do lucro operacional a gente vai ter aí despesas e receitas financeiras, ou seja, resultado financeiro, como também a linha de imposto de renda e contribuição social. Como a gente vai excluir isso e cada empresa vai ter uma classificação distinta, seja de imposto, seja também do pagamento de despesa financeira, porque ela está com dívida em outro país e assim sucessivamente, então a gente analisa ponto a ponto qual realmente está sendo a eficiência dessa empresa. Então, após a gente fazer essa análise mais conclusiva, aí a gente desce a classificação e vai olhar realmente o resultado financeiro da empresa. Ou seja, tudo aquilo que ela ganhou com aplicações de tesouro direto, em algum CDB, vai ser classificado como receita financeira dentro da DRE e tudo aquilo que ela tem de dívida vai ser classificado como despesa financeira. Você pode inclusive observar a partir do EBIT, do lucro operacional, quando chega no lucro líquido, se a empresa, mesmo tendo um lucro operacional muito maior do que essa outra, vamos supor, duas empresas, uma empresa X e empresa Y. Empresa X tem resultado operacional muito alto, muito mais alto do que a empresa Y. Só que lá no lucro líquido ele tem um resultado menor do que a empresa Y. Isso significa dizer que essa empresa está pagando muito juros, está tendo uma dívida muito alta de acordo com o seu setor. Então você se atenta para esse ponto. E aí depois de a gente tirar o resultado financeiro, a gente vai chegar no resultado antes do imposto de renda, depois tira o imposto de renda, faz nosso pagamento de tributos e aí na última linha da DRE a gente chega no lucro líquido. São esses pontos majoritários que você precisa entender. 90% da análise, digamos assim, se você fosse
parar para fazer uma porcentagem dentro da contabilidade, perpassa por esses dois demonstrativos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado pela audiência até o final. Não se esquece de se inscrever nesse canal aqui se você está vendo pelo YouTube e ativar as notificações. Se você está vendo pelo Instagram, se inscreve na nossa página e compartilha com geral. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê nos próximos conteúdos.